da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. E o versículo que é o tema desse encontro é o versículo 3. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Vocês sabem, se não sabem, sabem agora que a primeira carta aos Tessalonicenses é o primeiro escrito do Novo Testamento. É o primeiro escrito do Novo Testamento. Ainda antes dos evangelhos, nós às vezes pensamos que os evangelhos foram os primeiros a serem escritos. Não. Ainda antes dos evangelhos, São Paulo escreveu essa carta aos Tessalonicenses. Ele tinha estado em Tessalônica e sentiu necessidade de mandar a eles esta carta. E este foi o primeiro escrito do Novo Testamento. Então vejam que beleza onde nós estamos. E o versículo 3 diz, leia comigo: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza. Esta é a vontade de Deus, o quê? A vossa santificação. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. Claro, santificação não é só pureza. Santidade não é só pureza, mas santidade é também pureza. Santidade é também sermos libertos de toda a impureza. Se Deus quiser, pouco a pouco nós vamos entendendo todo esse trecho. Leia lá comigo o versículo 7, juntos. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Repete comigo. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. E esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E Deus não nos chamou para a impureza, Deus nos chamou para a santidade. Então, que eviteis toda a impureza. Que eviteis toda a impureza, pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Mas eu sinto necessidade de colocar esse trecho ainda mais no contexto. Eu nem sei porquê, mas quando orava para vir a São Paulo, primeira vez, no final da semana passada, no começo dessa semana, na segunda-feira, lá na catedral, o Senhor me dava a carta aos Tessalonicenses. Só que o capítulo 1, volta comigo um pouco. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. E quem esteve na catedral se lembra, eu preguei justamente sobre o versículo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Leia comigo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que sois eleitos. Sabemos, irmãos amados de Deus, que sois eleitos. E sabe, gente, eleito é mais do que escolhido. Porque no conceito de eleito, entra a escolha, mas entra uma escolha de amor. Porque entre essas flores aqui, qual delas eu vou escolher? São todas tão bonitas. Qual delas eu vou escolher? Fica difícil, não fica? Fica muito difícil qual delas eu vou escolher. E o nosso conceito humano de escolha é esta. Se eu escolho esta, eu acabei desprezando todas as outras. Ao passo que se eu escolher essa pequenininha, tão branquinha, tão suave, ou escolher essa outra aqui, eu estou desprezando as demais. Só que em Deus não é assim. A escolha de Deus é por amor e a escolha de Deus é gratuita. Não é porque essa é mais bonita do que a outra, não é porque esta é melhor do que a outra que Deus escolhe. Deus escolhe por um motivo de amor. Deus escolhe motivado, impulsionado pelo amor. O que move Deus a fazer a escolha de alguém é o amor dele e não a bondade da pessoa. É o que está nele e não o que está na pessoa. Não é porque a pessoa é muito boa, não é porque a pessoa é melhor do que as outras, não é porque a pessoa é muito digna, não é porque a pessoa fez isso e mais aquilo e portanto conquistou esse e aquele mérito que ele escolhe. Não é por mérito,
mas é por escolha. Não é por mérito, mas é por amor. Na verdade, Deus pode escolher cada uma destas flores, escolher. E cada uma é escolhida, e cada uma é eleita, porque a escolha não é feita pelo merecimento, não é feita porque ela é mais bonita, não é feita porque ela é mais útil, não é feita porque ela é melhor, mas é feita por amor, pelo amor de Deus, e não por aquilo que está. E aí está o bonito. E o eleito traz justamente também esse conceito de uma escolha por amor. Mas veja, não se trata de flores. Deus escolheu a nós, seus filhos, a nós, suas filhas. E eu quero repetir, Deus escolheu você. E o que São Paulo está dizendo é a mais linda verdade. O primeiro escrito do Novo Testamento se abre depois da introdução com essa maravilhosa palavra: sabemos, irmãos amados de Deus, que sois eleitos. E sois eleitos por quê? Porque irmãos amados de Deus. Porque amados de Deus sois eleitos. Esta é a grande proclamação do Novo Testamento. Eu quero repetir. O primeiro escrito do Novo Testamento, depois de uma introdução, porque o que São Paulo faz aqui no começo é somente introdução. O primeiro conceito que ele traz é este: sabemos, irmãos amados de Deus, que sois eleitos. Isso Deus veio nos dizer. A grande proclamação, a primeira proclamação do Novo Testamento é esta: vós sois eleitos. Tira o vós, porque o vós é muito solene e o vós acaba colocando todo mundo junto, né? O vós caiu no português clássico em vós mecê, né? Vós mecê. E o vós mecê caiu para nós no você, tão gostoso. E é o que Deus diz: você é um eleito. E São Paulo diz: eu sei, meu irmão querido, amado de Deus, eu sei, minha irmã querida, amada de Deus, que você é eleito. Que você é eleito. E porque você é eleito, eu quero lhe dizer que Deus nos chamou para a santidade. Esta é a vontade de Deus, a sua santificação. É o que São Paulo está dizendo. Porque você é eleito, meu irmão, porque você é eleita, minha irmã, esta é a vontade de Deus, a sua santificação. Que você evite, que você fuja, que você seja liberto, que você seja liberta de toda a impureza. E vai no versículo 7, porque Deus não chamou você, meu irmão, porque Deus não chamou você, minha irmã, para a impureza, mas para a santidade. E por que isso? Porque você é eleito. Porque você é eleita de Deus. Retorna comigo lá para o capítulo 4. Vamos começar desde o comecinho do capítulo 4. No mais, irmãos, aprendestes de nós a maneira como deveis proceder para agradar a Deus, e já o fazeis. E eu quero dizer isso, e já o fazeis. Graças a Deus, e já o fazeis. Aprendestes a maneira como deveis proceder para agradar a Deus, e já o fazeis. Leia comigo agora. Rogamo-vos, pois, e vos exortamos no Senhor Jesus, a que progridais sempre mais. Releia. Isto, rogamo-vos, pois. São Paulo está pedindo: rogamo-vos, pois, e vos exortamos no Senhor Jesus, a que progridais sempre mais. Paulo está falando de progresso, de ir em frente, de não parar. No ponto que você está, você não pode parar, você precisa ir para frente. É preciso que você progrida, porque você é eleito. Diga comigo: eu sou eleito. Claro, as mulheres vão dizer sempre em feminino, né? Por amor de Deus, não se masculinize, né? Diga no feminino, diga comigo: eu sou eleito. E por isso o Senhor me diz: não pare,
progrida. Esta é a vossa vontade, que progridais sempre mais. Esta é a vontade de Deus, que progridais sempre mais. No ponto a que você chegou, progrida, não pare. É isso que São Paulo está dizendo. E continua agora, versículo 2: pois conheceis que preceitos vos temos dado da parte do Senhor Jesus. Leia comigo para frente. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza. Deixa que eu leia. Que cada um de vós saiba possuir o seu corpo, leia comigo, santa e honestamente. Que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santa e honestamente, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. E que ninguém nesta matéria oprima nem defraude o seu irmão, porque o Senhor faz justiça de todas essas coisas, como já antes vos temos dito e asseverado. Leia comigo 7. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Por conseguinte, desprezar estes preceitos é desprezar não a um homem, mas a Deus, que nos deu o seu Espírito Santo. Leia comigo 8. Por conseguinte, desprezar esses preceitos é desprezar não a um homem, mas a Deus que nos deu o seu Espírito. Mas a Deus que nos deu o seu Espírito. Sabe, gente, eu nem intencionava logo nesta primeira colocação entrar de cheio nisso. Até a minha vontade era começar devagar, falar a respeito da santidade. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Mas vocês viram que o Senhor me empurrou, Eu acabei de explicar que a Luzia não sabia qual era o tema, e como Deus a levou e a inspirou, e a oração foi toda neste sentido, e eu não posso voltar atrás. Se Deus já está mandando entrar de cheio, já é para entrar de cheio. E eu começo fazendo uma grande denúncia, porque é preciso denunciar. Todo o problema que você viveu, todo o problema que você está vivendo, na sua pureza, na sua sexualidade, esse problema não é seu. Pelo contrário, infelizmente você carrega esse problema, e é um problema. Você carrega esse problema, você se debate dentro desse problema, você luta dentro desse problema, mas quem causou esse problema e quem está ali cozinhando como se cozinha o galo, expressão bem aqui de São Paulo, que fica ali cozinhando o galo dentro desse problema, usando e abusando de você, é justamente o inimigo que quer destruir você, que quer destruir a sua santidade, que quer destruir a sua escolha. E hoje, diante da afirmação de Deus, sabemos, irmãos amados de Deus, que sois eleitos. Você não pode justamente abrir mão, você não pode abrir brecha nenhuma no campo da sua sexualidade. E eu quero dizer, não é uma injunção a mais que Deus coloca em cima de você, não é um peso a mais, não é um fardo a mais. Você vai dizer: puxa vida, meu Deus do céu, com tudo aquilo que eu faço, com tudo aquilo que eu já me esmero, que eu já procuro, ainda vem mais uma vez agora Deus dizer na minha cabeça e botar mais um fardo nos meus ombros, que essa é a vontade de Deus, a minha santificação. Então que eu evite a impureza, porque Deus não me chamou para a impureza, mas para a santidade. E Deus não sabe que eu vivo lutando, e Deus não sabe que eu choro por causa da minha situação, e Deus vem me dizendo na cabeça e ainda me oprimir mais, dizendo que Ele quer que eu evite todo o erro, todo o pecado na sexualidade. Será que Deus não sabe da minha situação? Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã. E Deus tem, deixa eu falar, um enorme dó de você. Não entenda mal a palavra dó, porque dó vem de dolorem. Deus tem uma grande dor,
O coração de Deus dói vendo a sua situação. E sabe por que o coração de Deus dói? Porque o que o inimigo fez foi esse jogo sujo de pegar você. Você que é eleito, você que é eleita. Ele fez esse jogo sujo de pegar você que é filho, de pegar você que é filha, de pegar uma coisa preciosa em você, que é a sua sexualidade. Porque Deus não está dizendo tudo isso, e nós não estamos trazendo tudo isso porque a sexualidade é uma coisa feia, uma coisa suja. Não, ao contrário, porque a sexualidade é a coisa mais linda que nós temos. A sexualidade é justamente o dom que Deus deu a nós homens, que deu a vocês mulheres, de nos fazer semelhantes a Deus no poder de criar, no poder de gerar vida. Deus é criador, Deus dá vida, Deus cria. E Deus deu a nós esse poder de participar do poder criador de Deus, gerando vida. Não se gera vida sem o concurso do homem, não se gera vida sem o concurso maravilhoso da mulher que é fecundada, da mulher que gera no seu ventre, da mulher que passa por toda uma gestação, e da mulher que dá a luz, e da mulher que depois amamenta. Não há vida sem isso. Os filhos de Deus, as filhas de Deus só existem nesse mundo e só existem para Deus. Só haverá gente no céu se essas pessoas passarem por aí, se passarem pela fecundação de um homem, se passarem pela fecundação de uma mulher, pela gestação de uma mulher, e se forem dados à luz por uma mulher. Só haverá gente no céu assim, não há outra maneira de ter gente no céu. E Deus quer o céu povoado de gente, e por isso Deus deu a nós parte do seu poder criador para nós gerarmos vida. E veja que sujeira, que covardia o inimigo fez, pegando justamente essa coisa tão linda e enxovalhando em nós, enxovalhando nos nossos irmãos. E a expressão não é bonita, mas eu vou dizer, emporcalhando, me desculpe, emporcalhando a coisa mais linda que nós temos, que é a participação no próprio poder criador de Deus. E dizendo isso, eu não estou acusando mais você, não estou mais condenando mais você, não, porque o inimigo tem enganado a todos nós. Ele é mentiroso, ele é falso, ele é sujo. E justamente na sua falsidade, na sua mentira, ele nos leva no engano. Ele troca todas as coisas, ele muda todas as coisas, e nos mostra só o lado gostoso, só nos mostra o lado chamado bom, o lado que nos faz ter até status, porque eu saí com fulano e que eu conquistei fulana, e eu fui capaz de conquistar o fulano de tal, e sair com fulano de tal. Ele estraga tudo. Ele estraga tudo. Mas o objetivo dele é pegar criaturas muito mais lindas do que este conjunto de flores. Gente, olha só, nem sei de onde você está, você consegue ver bem, mas como é bonito esse arranjo de flores. Parabéns para quem fez, parabéns para quem pôs, e parabéns para Deus que criou tudo isso. Só que esse jogo de flores que está aqui na minha frente, esse arranjo de flores que está aqui na minha frente, é muito mais lindo do que esse arranjo de flores, muito mais. Não há comparação, não há comparação. E o que o inimigo fez foi pegar um arranjo de flores muito mais lindo do que esse. Eu não vou fazer não, mas foi jogar no chão, foi pisar em cima, foi emporcalhar, foi destruir. A nós que somos eleitos, a você que é eleito de Deus. E eu quero dizer, e aí está a denúncia, ele não tinha o direito de fazer isso. Ele não tem o direito de fazer isso, ele não tem o direito de continuar fazendo isso, porque eu sou eleito, porque você é eleita, porque nós somos eleitos, eleitos de Deus, escolhidos de Deus. E fomos chamados à santidade. E você sabe que santidade é justamente isso. Primeiro, eu sou escolhido, eu sou eleito. Deus me retira do meio dos outros e me
consagra a Ele. Eu sou dele, você é dele, nós somos eleitos. Isso quer dizer ser santo, somos de Deus. E depois Deus está nos preparando já desde agora para que nós sejamos plenamente imagem e semelhança de Deus e assim transformados pelo Senhor. Um dia nós estejamos com Ele, vivendo com Ele. Gente, não é somente vendo o Senhor, não, vivendo com Ele. Vida eterna é vida eterna. Nós às vezes temos a impressão de que o céu é um negócio chato, né? Tipo esse teatro que vocês estão, em que a gente vai lá para a plateia, né? E da plateia a gente então fica vendo uma televisãozona grandona. Se descessem essa tela aqui, né, e passasse até um cinema aqui e tal, a gente pensa que o céu é um negócio chato desse jeito, né? Ficar assistindo cinema de Deus a eternidade inteira. Só que graças a Deus, não, o céu não é um teatro. Jesus nunca usou a palavra céu, Jesus usou sempre a palavra vida eterna. Nós nem imaginamos a beleza que vai ser a vida eterna, só que vida é vida. Você sabia o que ia ser essa vida quando você estava no ventre da sua mãe? Sabia? Nem eu. Ninguém de nós sabia, gente. Por isso nós nem queríamos sair do ventre da mãe. É verdade ou não é? Lá tinha calor, lá tinha proteção, lá tinha amor, lá tinha alimento. E de graça, né? E de graça eu não tinha nem que fazer esforço para me alimentar. Eu não queria. Você não queria sair do ventre da mãe. Mas foi preciso. E a própria natureza forçou a barra e nos botou para fora. A gente veio chorando, mas tinha que vir. E você não imaginava como era a beleza da vida aqui. O que nós chamamos de morte é a mesma coisa. Nós gostamos tanto daqui, hein? E diz, às vezes é uma porcaria, uma droga essa vida, mas como a gente gosta daqui, não, daqui não saio, daqui ninguém me tira, não, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Verdade ou não é? A gente se debate para ficar aqui. Deus quer nos levar para a vida eterna. Não, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Nós gostamos daqui. E nós aqui nem podemos imaginar, não temos conceitos para imaginar tudo o que se disse e tudo o que se disser do que é a vida eterna, gente. É igual dizer para o bebê no ventre da mãe como é que ia ser a vida aqui fora. O bebê seria capaz de entender o que é a vida aqui fora? Tudo que você falasse para ele, na cabeça dele, no ventre da mãe, ele ia entender? É o que acontece com a gente. Nós não entendemos não de jeito nenhum o que é a vida eterna. E aí que está o importante. Você é um escolhido para viver vida eterna com Deus. E vida eterna quer dizer vida em plenitude. E aí está o jogo sujo do inimigo. Ele quer pegar justamente a sua sexualidade, que é o poder de Deus de gerar vida, para estragar a sua sexualidade. E estragando a sua sexualidade, estragar você e estragar a sua santificação, para estragar o dom maior que você tem, que é um dia estar com Deus, vivendo com Deus, vida eterna. A vida eterna que ele perdeu, a vida eterna com Deus, a beleza de viver com Deus por toda a eternidade que ele perdeu, ele quer roubar de nós também. Ele faz aquele jogo sujo, desculpa a maneira de falar, com uma pessoa coitada que acabou contraindo AIDS, e que faz questão conscientemente de transmitir AIDS para os outros, para que os outros passem por aquilo que essa pessoa passou. É esse jogo louco que o inimigo faz. Porque ele perdeu pelo orgulho dele, pela vaidade dele, pela rebelião dele, ele perdeu Deus, perdeu o amor de Deus, perdeu a vida com Deus na eternidade. Ele quer roubar de todos nós, mas não, eu sou eleito, você é eleito, e nós não podemos perder por uma bagatela qualquer. Todo prazer sexual que nós pudéssemos gozar não tem comparação, gente, a 1 minuto de paraíso, a 1 minuto de vida eterna. E nós somos tolos, ingênuos, inocentes, úteis, quando deixamos que o inimigo acabe com a nossa sexualidade e acabe conosco.
através da nossa sexualidade. É uma loucura dele, é uma loucura suja dele, deplorável. E nós não podemos fazer o jogo dele, não chega, basta de fazer o jogo dele. Já tem muita gente fazendo o jogo dele, já tem muita gente empresariando para ele. Empresariando nos meios de comunicação, empresariando nas novelas, empresariando nos motéis, empresariando nos... Como é que se chama? Nem sei o nome. Essas casas noturnas todas que estão por aí. E nas casas de prostituição. E hoje quase não precisa mais de casa de prostituição, né? Vai em qualquer canto mesmo. Tem motel à vontade, tem carro à vontade, tem canto, tem escurinho, tem de tudo. E o inimigo está rondando. Gente, é até sofrível o que eu estou falando, mas é a triste realidade. A ponto de nós nem hoje podemos mais usar a palavra ficar com alguém, sair com alguém. Verdade ou não é? Mas este é um jogo sujo do inimigo. Eu quero dizer mais ainda. Ele é tão sujo que o que ele fez foi pegar uma coisa mais linda ainda em nós do que a nossa sexualidade. Ele pegou em nós, primeiro, a nossa capacidade de amar e a nossa necessidade de sermos amados. Porque Deus é amor, então Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E interessante, Deus tem uma capacidade infinita de amar, mas Deus tem também uma necessidade infinita de ser amado. É difícil a gente entender Deus tendo necessidade, né? Mas Deus tem. E é por isso que Deus não é uno, Deus é trino. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. E o Pai ama o Filho. E o Filho ama o Pai. E o Espírito Santo está aí, o Espírito Santo é o amor. E o Espírito Santo entra também nesse jogo de amor. Deus é amor. Mas quando se diz que Deus é amor, não é uma coisa, eu diria Deus é amar. Deus é o verbo amar se realizando. Deus é amando. Em inglês tem esses in e ing no final, que indica, né? O ato contínuo, né? Nem sei se é isso, loving, não sei se tem isso, né? Seria Deus amando, é Deus que continua amando. Deus é isso. Deus é um amar contínuo. Essa é a definição de Deus. Ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança, por isso Ele deu a nós uma enorme capacidade de amar, e todos nós temos isso. E ao mesmo tempo, uma enorme necessidade de sermos amados. De sermos amados pelos nossos pais que nos geraram, de sermos amados pelos nossos irmãos que foram o ninho onde nós fomos colocados, e depois sermos amados pelos outros, tios, avós, e depois conhecidos e parentes e amigos. E Deus nos fez para o amor. Depois Deus escolheu para nós homens uma mulher, e quem é chamado ao matrimônio, Deus chamou uma mulher especial para ser a companheira. E para cada mulher, Deus, a mulher que foi chamada ao matrimônio, Deus escolheu um companheiro, e fez isso no amor. E Deus colocou dentro da mulher uma capacidade enorme de amar, e uma necessidade de ser amada, para justamente encontrar o seu companheiro e amar o seu companheiro, e vamos dizer, flechar o seu companheiro com o amor que ela tem, e ao mesmo tempo lançar o laço e puxar o companheiro, porque ela tem uma necessidade de amar. E idêntico com o homem que flecha, porque na verdade são vocês mulheres que flecham a gente, homens, né? Nós somos uns tolos pensando que somos nós que atingimos. Não, vocês que atingem a gente pelo amor. Mas vamos lá, né? É o homem justamente flechando a mulher com amor, mas depois também colocando um laço e puxando, porque o homem precisa de ser amado. E o matrimônio é isso. E pais e filhos precisam de amor. Pai e mãe precisam amar, e pai e mãe precisam ser amados. E quanto pai e mãe carente de amor, porque foi feito, porque foi criado para o amor. Quanto pai durão, até rude, até grosseiro, mas rude e grosseiro porque ficou grosso, ficou empedrado justamente por falta de amor. Porque ele foi feito para o amor. Ele tem uma necessidade enorme de amar. Gente,
Criatura humana tem mais necessidade de amor do que de cálcio. Você sabe a criança que não recebe cálcio na sua infância, que terrível. São os dentes todos já estragados de início, dentinho de leite já começa a cariar. E ossos com problemas por falta de cálcio. Agora imagina o que é uma criatura sem amor, que não teve amor na sua infância, que não teve amor na sua casa, que não teve amor dos seus pais, ou pelo menos o suficiente, que se casa não tem amor em casa, e porque não sabe amar também, não sabe cativar amor e acaba não sendo amado. Quanto homem duro, rude, grosseiro, mas justamente por falta de amor. E quantas mulheres casadas que têm filhos, que têm até muitos filhos, que se gastaram, bem gasto, que se gastaram pelos seus filhos no amor, mas que não se sentem amadas, que não foram amadas, que não são amadas. A nossa grande necessidade é amar e sermos amados, é amar e sermos amados, é amar e sermos amados. E o que o inimigo faz? Ele começa já o jogo sujo antes. E ele, que é o desamor, ele faz de tudo para nós não amarmos e para nós não sermos amados. Faz de tudo. Faz de tudo para nós termos um ambiente onde a gente não seja amado. Dizendo isso, eu não estou culpando o pai, não estou culpando mãe, não estou culpando o vô, não estou culpando vó, nem estou culpando você, muito menos. Mas foi o que aconteceu, foi o que o inimigo veio fazendo sujamente. E hoje vamos ser bem concretos. Esta revolta que ele colocou no coração dos jovens, e não são os jovens, os adolescentes, meninos e meninas de 15 anos, 14 anos, 13 anos, 12 anos, às vezes de 11, 10 anos, que hoje, graças a Deus, são uns grandões, né? Tem umas mãos enormes, uns pés 43, 44. Os nossos filhos hoje são grandes. As meninas já passaram para as regras com 10 anos, com 11 anos, às vezes com 9 anos. E o inimigo colocou nesses nossos meninos, nessas nossas meninas, uma revolta. Uma revolta que nem mesmo eles compreendem. Se não chamam de revolta, é aquele mal-estar, aquela insubmissão, aquela rebelião contra a casa, contra o pai, contra a mãe. Eles nem sabem explicar. E não dá para explicar mesmo, que não é deles. Não é deles, não existe pai perfeito, não existe mãe perfeita, não existe. Mas o próprio inimigo semeou e uma semeadura suja de rebelião, de revolta, de mal-estar, de insubmissão, de mau gosto, de rejeição a pai, a mãe, ao jeito do pai, ao jeito da mãe, a educação do pai, a educação da mãe. Tantos são aqueles que têm tudo, o pai deu tudo, mãe deu tudo, deu até esbanjado, como também os filhos que têm pouco, os filhos que às vezes não têm nada, mas o inimigo tem sido inclemente e tem colocado revolta e desamor no coração dos filhos. E aí que está, a coisa que eles mais precisam é amor. Eles necessitam de amor, mas rejeitam o amor na revolta deles. Rejeitam ser amados por aqueles que estão aí para amá-los. Mas continuam necessitados de amor. E necessitados de amor, coitadinhos, o que fazem? Vão procurar fora. Quem não encontra dentro vai procurar fora. Eu estou morrendo de sede. Então eu chego, gente, vocês não têm um pouco d'água para eu beber aí, né? E vai procurar fora, vai chegar lá no barzinho e vai encontrar no barzinho um restinho de água que já bendito tem na casa dele, está aqui, está atrás das flores, está enfeitado com flores, seu pai e sua mãe tem o que você necessita, tem água limpinha, água pura, água filtrada, cuidada pela sua mãe, está envolvido em flores ainda, mas o coitadinho não vê mais, é uma necessidade e ninguém aguenta a sede, não aguenta. Então vai procurar e encontra fora. Só que encontra os restos, sujos, contaminados. E a sede de amar, e a sede de ser amado, de ser amada,
é tão grande que ele bebe, que ela bebe. E respira e bebe até o fim. Verdade ou não é? Sorve até o fim. E encontra o quê? E encontra o quê? Veja a situação das nossas menininhas, as nossas filhas revoltadas. Encontra amor? Que amor, né? Se dá para chamar de amor disso? Se é possível chamar amor isso. E encontra do bendito chefe, do bendito patrão, e às vezes gente coisa pior, do coleguinha, do rapazão, do homem que até já desquitou, já tal. Não estou dizendo que um desquitado não seja capaz de amar, não. Mas até um aventureiro que já teve nas mãos não sei quantas, que nunca soube amar e que nunca esteve disposto a amar. Desculpe, só esteve disposto a sugar. E vai pegar ainda a nossa filha carente de amor, morrendo de sede de amor. E como o bendito do gavião, é esperto, sabe cantar. Canta e canta bem. Acaba pegando com as suas garras justamente a nossa filha carente de amor. Esta é uma sujeira que o inimigo está fazendo. Gente, não é apenas um problema social, não é apenas um problema de educação, não é apenas um problema de estruturas, não, é muito mais. Está nisso tudo, está também nas estruturas, está também na sociedade, está também na educação, mas está muito mais num problema espiritual. É o outro que quer destruir a nós, quer destruir até mesmo a nossa família inteira. O jogo lindo, o arranjo lindo que Deus fez com as nossas famílias. Somos diferentes, sim, bem diferentes, temos até defeitos e muitos, mas Deus nos fez famílias lindas. Mas Ele é sujo e quer destruir tanto, pegando as coisas mais preciosas que nós temos, que são os nossos filhos. E o que eu falei a respeito das meninas, traduza para os rapazes também. Além de encontrar mulheres, até mulheres já casadas e tal, e frustradas, que paga de tudo para os nossos meninos. Claro, meninão de 14, 15 anos, cheio de vigor. E que judiação, meu Deus do céu. E que judiação. Além de todo tipo de companheiro eles têm. E quantas vezes os nossos meninos, as nossas meninas, os nossos filhos, gente, os filhos da nossa carne e do nosso sangue, os filhos do nosso espírito, porque mesmo se antes nós não conhecíamos o Senhor e não fomos capazes de gerá-los no espírito, hoje nós os queremos gerar no espírito e temos feito de tudo para gerar-nos no espírito. E justamente os nossos filhos são roubados por um inimigo sujo que os leva tantas vezes até mesmo às mãos dos traficantes. E você sabe todo o restante, que eu não preciso explicar para você. Os nossos meninos, as nossas meninas têm tanta sede de amor que vão para os barzinhos. E vocês sabem, as nossas cidades, os nossos bairros, é só andar. Cada um do seu bairro sabe onde é o ponto do jovem, sabe ou não sabe? Está sempre assim, né? Ontem à noite estava assim, hoje à noite vai estar também, e amanhã à noite também. E os nossos jovens bebem, se drogam, se prostituem. E a verdade é esta: jogam. Gente, aqueles tais joguinhos e hoje aqueles tais videogames que tem aí e permanecem abertos nessas casas, não é tolice, não é um passatempo só, não é uma diversão só, é um vício. E os nossos jovens ficam ali agarrados e jogam.
O ser deles inteiro é polarizado ali, e eles bebem, e eles fumam, e eles se drogam, e eles depois saem e se prostituem. E são os nossos filhos e as nossas filhas que saem, e você sabe o que é sai? Que ficam e voltam para casa. E o pai e a mãe não sabem de nada. Apenas saiu sim. Apenas ficou aquelas horas fora de casa, e ficou mesmo. Esse é um jogo sujo, terrivelmente sujo, que o inimigo está fazendo com as coisas mais preciosas que nós temos, que são os nossos filhos. E você diz: mas como é que nós vamos mudar essa situação? E a receita está aí. Eu sei que é muito dura. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis toda a impureza, porque não fostes chamados para a impureza, mas para a santidade. Gente, o segredo está na nossa santificação. Inclusive porque nós adultos, e vamos ser verdadeiros agora, se o inimigo faz esse jogo sujo, eu tive que explicar tudo o que ele está fazendo com a sexualidade. Ele fez com a nossa também, e fez no passado com a nossa sexualidade. E o pior, que ele está cobrando caro em cima daquilo que ele fez. Ele cobra juros e mais juros. Imagine se você um tempinho atrás, qualquer uma das pessoas que trata de negócio, tratou de negócios, se você fez uma dívida um tempinho atrás e não conseguiu saldar sua dívida, eu já digo: coitado de você, coitado de você, porque estão roubando até a sua alma. Não é mais o seu dinheiro, não é mais o seu corpo, estão roubando até a sua alma, em cima de juros e juros e juros e juros e juros. Você paga muito mais juros hoje do que a dívida que você tinha. Verdade ou não é? Esse jogo sujo o inimigo está fazendo conosco, com aquilo que ele mesmo nos levou, ele nos deu. Enganou a gente, pegou a gente pelo nariz e fez a gente errar no campo da sexualidade. Nos levou a muitos lugares errados, a muitas coisas erradas, a homens e as mulheres. E alguns foram e acabaram errando fora, alguns erraram dentro. E há mulheres que choram hoje porque erraram mesmo dentro no matrimônio, permitindo coisas que elas nunca queriam permitir, que elas nunca aceitaram permitir. E que hoje o inimigo está justamente cobrando em cima, cobrando juros e mais juros em cima disso. Covarde que ele é, sujo que ele é. Eu quero que você não seja inocente, que você não seja ingênuo, que você não seja ingênua, dizendo como alguns dizem: bom, depois que eu encontrei Jesus, eu encontrei tudo, então já não tenho mais problemas na sexualidade. Eu digo para você: mentira. Mentira, engano, não se engane. Se num primeiro momento, graças a Deus, é a lua de mel que o Senhor nos dá. Na hora que você teve a graça da conversão, na hora que você teve a graça de ser batizado no Espírito Santo, se esses problemas desapareceram, graças a Deus, o covarde volta. E volta a pegar as nossas regiões lesadas, porque ficaram lesadas. Voltam a pegar o que nós chamamos as nossas feridas, as nossas marcas, e ele cobra ali em cima. E ele cobra a usura ali em cima. E ele trabalha os nossos pontos fracos, as regiões lesadas, e cada um de nós tem regiões lesadas no campo da sexualidade. E ele investe duro nesse jogo, esse jogo de usura, roubando até a nossa alma nisso. E gente, não tem outra solução a não ser encher-nos do Espírito, sermos realmente homens de Deus, sermos realmente mulheres de Deus, senão o inimigo vai continuar a cobrar caro, cobrar usura em cima de usura, daquilo que ele mesmo fez.
Não tem outro caminho a não ser a nossa santificação, não tem outro caminho. E não sejamos tolos pensando que dá para chegar mais fácil. Eu já conheço Jesus, tudo bem, eu louvo a Deus, eu estou no grupo de oração, até já sou dirigente, já recebi dons, uso os dons com os outros, graças a Deus, e tudo isso é ótimo, e tudo isso faz parte. Mas se não existe santidade, uma busca contínua de santidade, não dá para escapar dessa situação, não dá para escapar. Mas essa santidade está ao nosso alcance, porque o Santo está em nós. O que nós recebemos foi um batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós, Ele age em nós, Ele nos enche, e o Santo é que nos faz santos. Gente, santidade não é questão de você agora subir, sobe na cadeira, depois você sobe em cima da mesa. Não, santidade não é galgar graus de santidade. Santidade é deixar que o Santo me faça santo. É permitir que o Santo me santifique, me faça a imagem de Deus. É permitir que o inimigo, que o Santo, que é o Espírito Santo, me faça a imagem de Jesus, me faça como Jesus. É permitir que o Espírito Santo, que é o Santo, me faça como Maria, Ele que fecundou Maria, Ele que fez Maria conceber por obra dEle. Ele também que fecunda a você. Ele que faz você fecundar como Maria por obra do Espírito Santo. Ele que faz você como Maria gerar Jesus em você, espelhar Jesus em você, mostrar Jesus em você, dar Jesus à luz em você. É Ele que faz isso, e é preciso permitir. É preciso seriamente ser homem de Deus, é preciso seriamente ser mulher de Deus e não dar bobeira. Desculpe a expressão, não dar bobeira. Como está aqui, que eviteis toda a impureza. Que eviteis toda a impureza. Gente, não pode bobear. Não pode. E você acredita que dá para a gente comer e beber sensualidade toda noite? Na novela das 6, das 7, das 8h30, nos casos especiais que tem, nos filmes que a gente pega, dá para a gente beber e comer sensualidade e erotismo, e cenas e mais cenas de sexo, de cama e tudo mais. Hoje nem dá mais para dizer quais são os filmes de sexo explícito, quais são os filmes de sexo não explícitos, porque dá para dizer qual é? Dá para ser mais explícito do que isso? Só se botarem a câmera dentro para ver como acontece lá dentro, para ser mais explícito, porque mais explícito do que está explícito. Mas eu quero dizer, dá para a gente comer e beber isso? Dá para a gente deixar que isso entre pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, que se grave em nós, porque, gente, não sejamos tolos, não é a idade, nem é o fato de ser padre, ou de ser religioso, ou de ser religiosa, de ter voto de castidade que muda as coisas, não é o fato de já ser marido ou mulher, de já ser pai e mãe, de ser vô e vó, que vai mudar as coisas. A nossa natureza continua a mesma, e o duro é o seguinte, que tudo se grava em nós, e tudo se grava em nós, e o que vem hoje se grava também em cima das feridas do passado, em cima das regiões lesadas do passado, e o inimigo é inclemente, ele sabe onde estão as regiões lesadas. Então, dá para a gente comer e beber isso todos os dias, e viver pureza e viver santidade? Não dá. É por isso que a gente padece com a mente do jeito que ela está, com os sentimentos. E hoje não são somente os homens. Eu não vou pedir às mulheres que o digam, não, mas se as mulheres forem sinceras, elas vão dizer o quanto também elas são tentadas. As mulheres casadas, as mulheres mães, as mulheres vós. Como são tentadas? Porque o inimigo veio com tudo, ele investiu com tudo, ele está jogando com tudo. E para quê?
não pense para lhe dar posição, lhe dar prazer, lhe dar felicidade, fazer de você uma mulher realizada, como muitas vezes se diz, de tanto ver as novelas, de tanto ler artigo e mais artigo desse daquela revista. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu nunca fui feliz, eu só fui pisada na minha vida, eu somente durante a minha vida inteira fui pisada pelo meu marido, nunca me realizei, nem profissionalmente. Eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de encontrar a pessoa que vai me completar, a pessoa que vai me amar, a pessoa que eu vou amar livremente. Historinha dele muito bem produzida, como os nossos produtores, nós não podemos negar, eles produzem muito bem. E que queira ou não queira, vai fazendo a nossa cabeça hoje, amanhã e depois, vai fazendo os nossos sentimentos, as nossas emoções hoje, amanhã e depois. E claro, todos nós somos pessoas feitas para amar e para sermos amados. Ainda mais como nós fomos não amados ou mal amados, gente, há uma carência enorme de amor em nós, há uma sede de amor em nós. E claro, essas buzinações na nossa cabeça mexem com as regiões lesadas em nós. Então, é por isso que muitos homens caem, e talvez eu esteja falando aqui para mulheres terrivelmente sofridas porque perderam o seu esposo, porque perderam o seu matrimônio, e que vivem sofridas e que se sentem traídas, mas o porquê da história está aí. Eu quero dizer, a principal culpada não foi você não, talvez você teve alguma culpa nisso, mas você foi vítima de uma trama diabólica, para destruir o seu marido e para destruir você também. E é por isso que você não pode ficar simplesmente agora chorando, se lastimando, envolvida naquilo que você passa. É terrível, eu sei, de modo especial para uma mulher, para uma esposa, para uma mãe, é terrível isto. A solidão é terrível e o sentir-se traída é terrível. Mas você não pode, não, você é uma eleita. Você é eleita de Deus, e você foi chamada à santidade, e o jeito de você sair disso é realmente você projetar-se para a santidade. Isso não é alienação, isso é centralização. Alienação foi aquilo que aconteceu antes, e alienação é querer pegar você agora e deixar você agora enredada na sua situação, ou até levar você para os braços de outro que você encontraria fácil por aí. Isso é alienação, porque não vai lhe dar felicidade, não vai lhe dar o que você precisa em profundidade, não vai realizar você, não vai fazer você feliz. Mas se você então se projeta para a santidade, não é escapismo não. Se você vai ser mulher de Deus com todo o sofrimento que você padece, sim, primeiro você vai santificar o seu lar, você vai santificar os seus filhos, você vai ser também motivo de santificação para o seu marido. Ontem foi Santa Mônica, hoje é Santo Agostinho. 40 anos para Mônica conquistar, mas conquistou um santo. Ela gerou durante 40 anos nas lágrimas um santo. E que santo, gente, Agostinho. E Agostinho não era mole. E muito providencialmente Agostinho, em campo de sexualidade, ele era terrível. Ô hominho. E Mônica o gerou na dor, Mônica o gerou nas lágrimas durante 40 anos, mas graças a Deus ela conquistou para Deus e para o mundo um santo. E que santo, Agostinho. Ficar enredada no seu sofrimento não leva a nada. Talvez você nem consiga ver o seu marido de volta, mas talvez um dia você reveja o seu marido no céu, pelos caminhos que você não imagina, Você vai ter a maior surpresa, bem, você está aqui. E eu não estou fazendo teatro não, gente. Não estou fazendo teatro, estou jurando. Eu senti a emoção que você vai sentir. Bem, você está aqui. Como é que você chegou aqui, bem? E tenha certeza,
Deus tem esses caminhos, mas é preciso que você caminhe para a santidade. É preciso que você caminhe para a santidade. As historinhas do mundo é para você encontrar o seu bem lá no outro lado, lá no outro lugar, onde o inimigo quer o seu marido e quer você também. E troque também as coisas, porque hoje, infelizmente, não são somente mulheres traídas, são maridos traídos também. Isso é doloroso. E eu digo isso para você. Talvez você encontre o seu bem lá no céu. E é isso que é preciso. E isso que é preciso. Se você não conseguir ver a pessoa com quem Deus uniu você nesta vida, de volta para você nessa vida, mas que você arrisque tudo até o final da sua vida para tentar vê-lo no céu. E eu digo, muito provavelmente você vai ter essa alegria. Se você não tiver a alegria de ver Agostinho nesta vida, você vai ter a alegria de ver Agostinho no céu. Então, vale a pena arriscar tudo. Vale a pena arriscar e investir tudo na santificação. Eu digo isso para maridos e para mulheres. Eu digo para vocês jovens também. Não sejam tolos, vocês são os mais atingidos, os mais atacados. O inimigo quer destruir vocês ainda em botão. Mas esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, Ele dizer a nós que eviteis toda impureza, não é um fardo em cima de nós, não. O mundo nos diz que nós somos os trouxas dos trouxas, quando vivemos esse tipo de vida, e nós dizemos que não. Porque veja o que é que estão vivendo aqueles que se entregaram nos caminhos do outro. Olhe para a vida dos nossos artistas que estão nos impingindo isso. Gente, dá para chamar aquilo de vida? Inclusive o que eles mostram nas telas de televisão é tudo mentira. Eles representam, é só representação. Mas eles não têm felicidade, eles não têm alegria, não têm. Eles não são realizados como eles dizem, não. É tudo representação, para ter mais dinheiro, para ter mais status, para ter mais posição, para tentar desafogar a sede de amor que existe dentro deles, e não conseguem. Depois explodem como muitos artistas que vocês conhecem, daqui e os de fora. Mas porque a vida inteira apenas representaram, fizeram um papel. Pela graça de Deus, nós somos chamados não mais a representar. E a renovação existe para isso, e o ser batizado no Espírito Santo existe para isso, para nós não mais representarmos, mas para nós sermos, e sermos o quê? Aquilo que a palavra de Deus garante que nós somos. Sabemos, irmãos amados de Deus, que sois eleitos. Você é um eleito, então por nada deste mundo você pode perder a sua eleição, a sua escolha. Não, você não pode perder. Que esta é a vontade de Deus, a sua santificação. Santidade não é só pureza, santidade não é apenas questão de sexualidade, mas infelizmente o inimigo tem pego a gente a partir daí. E quanta gente hoje não consegue sair da sua situação, quanta gente tem vergonha de Deus, quanta gente tem medo de Deus, quanta gente se envergonha de si, se envergonha até mesmo do seu corpo, porque o inimigo foi abusivo, ele usou e abusou de uma coisa sagrada que nós temos para nos arrancar de Deus, e nos sentirmos não eleitos, mas nos sentirmos indignos, nos sentirmos sujos, nos sentirmos relegados, mas nós não somos, você não é. Mesmo que você ainda esteja em pecado, você é um eleito, e Deus está lhe dizendo que você é um eleito, que você é uma eleita, e por isso Ele quer arrancar você dessa situação, e Ele quer fazer você santo, quer fazer de você santa, porque esta é a vontade de Deus, a sua santificação. Porque Ele não chamou você para a impureza, mas para a santidade. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela clareza com que nos falou. Muito obrigado, Senhor, porque não apenas falou, mas trabalhou nos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, porque enquanto falavas, agiste no nosso interior. O Senhor produziu em nós
a coisa mais linda, a vontade de ser, a determinação no espírito de ser santo, de caminhar para a santificação. E por isso, fugir de toda impureza. Porque obrigado, Senhor, eu não fui. Cada um de nós não foi chamado à impureza, mas a santidade, pelo seu Espírito que está em nós. Amém. 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 Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.